Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tá tudo certo? Gente, antes de começar a aula de hoje, queria dizer que vocês também se saíram muito bem na avaliação, né? Na nossa primeira avaliação. A gente tem mais uma, então até o fim do mês, uma mais objetiva, assim, né? Mais estilo pergunta e resposta, né? Parecido com a prova. Então, que a gente combina lá no WhatsApp o dia certinho, né, para vocês fazerem. Mandei uma devolutiva para vocês, né, de cada avaliação, mas acho importante dizer aqui que acho que vocês não tiveram erros na identificação dos erros de pensamento. Algumas pessoas só não colocaram nome, né, da distorção cognitiva. Então, explicaram bem, né, o que aconteceu ali na charge, mas não colocaram o nome da distorção. Isso era importante de ter colocado. E também uma certa dificuldade para pensar quais perguntas eram as perguntas que avaliavam a validade dos pensamentos automáticos. Por quê? Nós vimos várias dessas perguntas. E aí acho que vocês acabaram se confundindo um pouco. Então, só para esclarecer, né, de forma assim, né, muito rápida, as perguntas sobre o que passou pela sua cabeça naquele momento, as perguntas sobre como você se sentiu, né, depois que, né, teve esse pensamento, elas são como você se comportou. Elas são perguntas para conhecer os pensamentos automáticos e as reações emocionais, comportamentais do paciente. Então, são perguntas para eu identificar o pensamento automático, porque muitas vezes a gente não tem, né, a gente não percebe esses pensamentos automáticos. Então, as perguntas do tipo: o que passava pela sua cabeça naquele momento? São perguntas para identificar esses pensamentos, tá bom? Depois, nós também vimos algumas perguntas para saber se aquele pensamento que foi identificado pelo paciente, se aquele pensamento era um pensamento importante. Então, como que a gente sabe, né, se o pensamento automático que o paciente trouxe é importante, é fundamental? A gente pergunta quanto o paciente acredita naquele pensamento. A gente pergunta quanto ele se sentiu triste ou ansioso, nervoso, né, diante daquele pensamento. Então, a gente consegue, né, ter um parâmetro e pensar, bom, este é um pensamento automático que merece nossa atenção. A gente precisa avaliar este pensamento automático. Como eu faço essa avaliação? Através do questionamento socrático, ou daquela listinha de perguntas que envolviam perguntas sobre que evidências eu tenho que apoiam esse pensamento, que evidências que eu tenho contrárias a esse pensamento. Então, muitos de vocês colocaram essa pergunta, mas se esqueciam de colocar a pergunta inteira. Então, eu ou perguntava só as evidências contra ou só as evidências a favor. A gente sempre tem que perguntar as duas. Lembra? A gente não sabe se esse pensamento é disfuncional ou não. Como é que a gente vai descobrir? Junto com o paciente. Então, investigando quais evidências eles têm, né? O paciente tem de que aquele é um pensamento válido ou de que aquele pensamento não é válido. De que outra forma eu posso avaliar? Né? Questionar, flexibilizar esse pensamento. Eu posso pedir para o paciente se não existe nenhuma outra explicação possível para aquilo. De que outra forma eu posso fazer isso? Para pensamentos que são muito catastróficos, eu posso perguntar: mas qual seria a pior consequência, né, se isso acontecesse?
E vamos pensar agora qual seria a melhor consequência e a mais realista. Um jeito também de avaliar um pensamento automático é propondo um certo distanciamento, né? Se fosse essa situação estivesse acontecendo com alguém importante para você, um amigo, o que você diria para esse amigo? E, gente, tem a última pergunta, né? Que é tipo planejar a resolução de um problema. Se esse pensamento não for disfuncional, se na verdade ele é um pensamento que revela uma preocupação genuína, né? Diante de evidências. E aí? O que a gente vai fazer? Então vamos traçar planos, né? Para lidar com essa situação? Então, pessoal, essas são as perguntas do questionamento socrático, essas são as perguntas para avaliar a validade de um pensamento. E aí, o que eu gostaria que vocês treinassem na avaliação? Então, não era só copiar esse quadro, né, com as perguntas e pronto, a pergunta estaria respondida. Na verdade, eu queria que vocês aplicassem essas perguntas num caso real. Então, vocês tinham o nome do paciente, vocês tinham a situação, vocês tinham o pensamento automático, a reação emocional, a reação comportamental, o significado do pensamento automático. Então, daria para vocês pegarem essas perguntas e colocarem de uma forma como se fosse mesmo uma sessão, um treino. Tipo assim, e aí, terceiro ano, vocês vão atender agora um paciente. Como vocês fariam isso? No caso da nossa avaliação, o nome dele era Daniel, né? Então, Daniel, você acabou de me contar que você, né, nessa situação você teve um pensamento automático de que a sua ideia não era boa o suficiente. Me conta, que evidências, né? Quais aspectos você acha que apoiam essa tua ideia, esse teu pensamento? Você tem alguma outra evidência de que talvez não seja bem assim? Entende? Transpor aquelas perguntas que estão no modelo num guia, que é um guia pensado, gente. É um guia, né, que foi elaborado com muito cuidado, inclusive porque tinha algumas perguntas que estavam, né, que vocês colocaram, que estavam muito incisivas, né? Eu fico imaginando que talvez se aquelas perguntas aparecessem daquela forma num atendimento, talvez isso ia prejudicar a relação terapêutica mesmo, né? Talvez o paciente não ia se sentir acolhido. Então tem que ter todo esse cuidado. Esse é um feedback geral das avaliações, mas assim, eu elogio muito o empenho de vocês. Acho que vocês conseguiram, né, captar a ideia do que foi pedido, vocês estão no caminho certo. E aí são esses ajustes, enfim, algumas questões para pensar. E na aula de hoje, então encerrando, né, esse feedback, na aula de hoje nós vamos falar sobre as crenças centrais. Falamos sobre pensamentos automáticos, crenças intermediárias e agora a gente vai falar sobre as crenças centrais ou crenças nucleares. Bom, essas crenças nucleares, elas são ideias muito centrais, né, que o indivíduo tem sobre si. Ideias profundas, gerais, né, que ele tem sobre si. Alguns teóricos vão utilizar como sinônimos, né, crenças e esquemas. Inclusive, então existe uma corrente dentro da TCC muito atual, né, e muito importante, que quem sabe a gente não tem um tempo para falar sobre essa corrente, que é a terapia dos esquemas, né, que vai então falar sobre várias classificações de crenças que um indivíduo pode ter. Quem sabe a gente chega lá ainda nesse semestre. Mas o Beck, né, então ele não trata esquemas e crenças como sinônimos. Ele diz, na verdade, que os esquemas são estruturas cognitivas dentro das quais, né, cujos conteúdos são as crenças nucleares.
Então, Beck vai dizer que as crenças nucleares negativas, né, elas podem ser classificadas em duas categorias: as crenças de desamparo e as crenças de desamor ou de incapacidade de ser amado. Então, em 1999, ele coloca que existem essas duas categorias de crenças nucleares. Em 2005, ele cita uma terceira classificação. Então, além das crenças de desamparo e de desamor, ele vai dizer que as crenças nucleares também podem ser crenças de desvalor. Então, hoje a gente tem 3 classificações possíveis das crenças nucleares. Bom, alguns pacientes que vocês vão encontrar vão ter crenças negativas referentes a apenas uma classificação. Então, por exemplo, um paciente tem crenças negativas só de desamor. Outros pacientes vão ter crenças negativas de 2 ou até mesmo das 3 classificações, tá bom? Então, não é uma regra, né, você ter crenças negativas, né, classificadas apenas em uma dessas categorias. Pode ser que sim, mas também há pacientes com crenças negativas que se enquadram aí nas 3 classificações, tá bom? Bom, as pessoas, elas vão desenvolvendo essas crenças, né, essas ideias sobre si mesmas, desde uma idade muito precoce. Então, ainda na infância, essas crenças, essas visões de si, né, vão sendo construídas. Elas são resultado das predisposições genéticas que nós temos, né, em termos assim, de traços de personalidade, e da interação que nós vamos tendo com as pessoas significativas para nós, né, com diversas situações que a gente vive, né, com situações complexas que a gente vive. Então, essa é uma definição de como as crenças vão se desenvolvendo e é também uma definição de como a TCC vê a formação da personalidade. Então, a personalidade como resultado dessas predisposições genéticas, né, o temperamento e as vivências, né, as interações com o outro. A interação entre esses elementos vai contribuindo para a formação dessas crenças centrais ou crenças nucleares. Gente, na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, a gente tem, né, crenças nucleares que são relativamente positivas e realistas. Então, na maior parte do tempo, né, nós estamos ali com crenças nucleares satisfatórias, né, ativadas. Então, na maior parte da vida eu penso que eu, né, consigo manter o controle, que eu consigo fazer as coisas, que eu mereço ser amada, ou que eu sou digna, né, de estima, de admiração, que eu tenho valor. Então, geralmente, nós passamos a maior parte da vida, né, com crenças relativamente satisfatórias. No entanto, né, crenças nucleares negativas, elas podem se tornar ativas, né, vir à superfície, em momentos de sofrimento psicológico. Então, numa fase da vida, né, num período de sofrimento psicológico, algumas crenças negativas a respeito de si mesmo podem se tornar ativas. Então, crenças do tipo que eu sou incompetente, eu não tenho nenhum valor, eu sou ruim, eu não sou digna de ser amada, de ser valorizada. Então, essas crenças negativas podem se tornar ativas num período da vida difícil, né? Que envolve sofrimento psicológico.
É só importante dizer, né, que para alguns pacientes com transtornos de personalidade, aí eu não sei se vocês já tiveram psicodiagnóstico, estou um pouco na dúvida agora. Acho que sim, né? É como se essas crenças elas tivessem, essas crenças negativas tivessem ativas, né? Grande parte do tempo. Então, diferente do que é mais ali comum, né? De que a gente vivencia crenças relativamente positivas ali, né? A maior parte da vida, as pessoas com transtornos de personalidade, elas vivenciam essas crenças negativas a maior parte de suas vidas. Importante dizer também, né, que diferente dos pensamentos automáticos, é muito difícil que o paciente já chegue, né, na terapia sabendo articular, né, colocando em palavras, expressando as suas crenças centrais, as suas crenças nucleares. Geralmente, isso pode acontecer, né, mas geralmente o acesso, né, a articulação das crenças nucleares só vai acontecer através de um processo de remoção de camadas, né? De cavar, né? De ir no profundo, né? Durante o processo de terapia. E geralmente a gente faz isso como? Questionando os pensamentos automáticos. Inclusive através da técnica que a gente viu na aula passada, né? Para identificar as crenças intermediárias, que é a técnica da flecha descendente, que é ir perguntando, né, sobre o significado daquele pensamento automático até que a gente chegue aí em camadas mais profundas, né, e encontre então crenças intermediárias e também as crenças nucleares. Pessoal, as crenças, elas também podem ser a respeito dos outros, né, e a respeito do mundo. Então, além das crenças negativas que eu tenho sobre mim mesmo, eu posso ter crenças sobre os outros e sobre o mundo. Por exemplo, eu posso pensar que as pessoas não são confiáveis, né? Eu posso ter crenças de que as outras pessoas sempre vão me magoar, de que o mundo é um lugar perigoso, de que o mundo é um lugar mau, né? Que não se pode confiar em ninguém, tá bom? Então eu posso ter crenças igualmente profundas e gerais sobre os outros e sobre o mundo. Só lembrando, esse é um esqueminha que eu trouxe para vocês numa das primeiras aulas. Mas o que acontece quando uma crença negativa está ativa, né? Está ativada e está à tona? Então, por exemplo, eu começo a só perceber os eventos que confirmem aquela crença. Vocês lembram disso, desse exemplo? Então, se eu tenho uma crença nuclear de que eu sou incompetente, eventos negativos do tipo, eu tive dificuldade de conversar com o gerente do banco. Beleza. Então, eventos negativos, eles são aceitos, né, e reforçam essa crença. Eventos positivos ou não são nem percebidos, como o caso aqui do exemplo de baixo, do tipo, eu consegui consertar sozinha o mouse do meu computador que estava quebrado. Mas isso nem me vem à mente. Ou então, esses eventos que me mostram o contrário, né, eles são desvalorizados de alguma maneira. Então, meu professor me elogiou, mas eu não merecia. Ou elogiou todo mundo. Então eu torno aquele evento, né, com potencial de contrariar a minha crença nuclear como um evento negativo, né, que a reforça. Então só para lembrar, para lembrar vocês desse esquema aí de como funciona, né, de como essas crenças nucleares funcionam como um óculos, né, como uma lente através da qual eu vejo
os eventos, as situações que me ocorrem. Trouxe para vocês, então, alguns exemplos das 3 classificações de crenças nucleares. Então, a primeira, a de desamparo. São basicamente aquelas crenças sobre mim, de que eu sou incapaz, de que eu sou incompetente, né, de que eu não vou dar conta. Então, são crenças do tipo, eu sou um necessitado, eu estou sem saída, eu sou um fracasso, eu sou deficiente, né? Eu nunca estou à altura dos outros, eu não sou bom o suficiente, eu não faço nada direito. Então, todas essas crenças, né, elas dizem respeito a essa visão de si como alguém que não é capaz, né, de quem é incapaz. Essas são as crenças de desamparo. As crenças de desamor são aquelas crenças, né, de que assim, não sou digno de ser amado por ninguém, né? Então eu sou incapaz de ser amável, de ser amado, eu não sou gostável, eu sou diferente, eu sou desagradável, eu com certeza vou ser rejeitado, ninguém quer ficar comigo. Então são crenças do tipo desamor. E por último, as crenças de desvalor são aquelas crenças, né, aquelas ideias sobre si mesmo muito depreciativas, né? Então, do tipo, eu sou ruim, eu sou mal, eu não mereço viver, sou alguém muito perigoso, sou imoral, não tenho valor, não valho nada. São crenças desse tipo, assim, muito depreciativas, né? De si mesmo. São alguns exemplos. Pessoal, acho que na aula que vem a gente continua falando das crenças nucleares, mas por favor enviem dúvidas, né? Tanto lá no grupo do WhatsApp, quanto também através do formulário que está lá no roteiro da aula. Tudo bem? Então, um abraço. Falo com vocês mais tarde.